Olá, estamos ao vivo para mais uma live, episódio 10. Episódio 10, Profissões de Futuro. Essa websérie tem a intenção de apresentar novas profissões. Profissões que não têm nome, que elas são criadas agora. Profissões que ainda não têm uma formação específica, mas nós vamos entrevistar esses profissionais que recriaram suas próprias profissões e que estão agora aí prontos para atender novas demandas do mundo. E a gente está apresentando isso para os jovens que querem e que precisam pensar agora quais profissões existem, qual profissão eu vou seguir. E aí é muito limitado, né, a quantidade de profissões que se apresenta nas faculdades, então tem um universo muito maior e é essa a intenção. Preciso contar para vocês também que aí o Marcelo já pedindo, ele já vai entrar aqui. Boa tarde, Marcelo. Marcelo Tallenberg. Estamos em Você comunicação está me correta? ouvindo? Sim, eu estou Então. te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, só que a sua imagem está congelada. Descongelou? Não, está congelado, não sei se é só para mim. Mas eu estou te ouvindo bem. Tá, deixa eu ver aqui na rede o que eu consigo fazer. Um instantinho só. A tua imagem está congelada, se você não aparece. Então, dia 21 de abril foi o Dia Internacional da Criatividade. E o escritório da ONU propôs um desafio, Dia Internacional da Criatividade, para os makers, pessoas que têm soluções para o mundo. Então, ele está abrindo uma grande plataforma para a gente poder inscrever os nossos projetos com as nossas soluções. E ele está até o dia 30 de maio, até o dia 21, né, que ele abre essa plataforma de inscrições, escrever a sua solução para ajudar a resolver algum problema do mundo. Principalmente ligado à questão do coronavírus também, mas é uma solução de educação, uma solução da saúde, pode ser uma solução comportamental. E ontem eu escrevi o Motainai como uma solução importante para os jovens. Uma vez que a gente identifica o que é desperdício, não vai mais querer desperdiçar. Vamos torcer. O mais legal é que quando a gente escreve esse projeto, e ele é super intuitivo, é bem fácil de escrever, você dá autorização para se tornar uma grande vitrine, e aí investidores, empresas, ONGs podem acessar essa ideia e podem querer patrocinar e podem querer ser parceiro, enfim, é uma grande vitrine aí oferecida pelo escritório da ONU. Fica a dica para vocês, é só entrar no site de Dia Internacional da Criatividade e já vai ter lá a inscrição para você colocar a sua ideia ou o seu projeto para solucionar algum problema aí do mundo. Eu tenho certeza que vocês têm aí bastante coisa. O Marcelo ainda, ele entrou, mas aí ele saiu e ele vai entrar de novo. Mas aí eu queria aproveitar esse tempo e falar o seguinte. Eu conheci o Marcelo. Ele tem 68 anos. Ele é sênior, que a gente chama de um sênior. Eu conheci no grupo do Trabalho 60+, que é um grupo de pessoas com mais de 60, né? Que estão buscando não só oportunidades, mas desenvolver projetos, desenvolver a si mesmos dentro desse mundo VUCA. E aí, depois dali eu fiz um convite para ele assistir um workshop meu do Motainai e ele foi participar. E a partir daí foi surgindo esse contato e ele me chamou muita atenção por alguns motivos, eu já vou falar quais são. E daí eu falei, vamos
fazer aí uma live e ele topou. E aí eu falei assim, qual vai ser a sua profissão? O que eu vou colocar como profissão? E aí depois ele falou assim, olha, eu acho que você pode colocar um curioso profissional. Oi, Marcelo, tá me ouvindo aí? Oi, Só que você estou tá te baixinho ouvindo. agora, sobe um pouquinho a... Eu estou ajustando aqui, eu estou vendo. Aí ficou bom. Pronto, ajustado. Ah, olha só, o pessoal entrando. Ah, é o Sampaio entrando. Ó, eu tava contando aqui, focando enquanto você estava ausente, como foi que eu Uhum. te conheci, né? Eu escutei um pedacinho, Você escutou? Ah, então. escutei. E aí depois eu te dei o desafio e falei assim, vamos arranjar um nome bem impactante aí para apresentar como um futuro das profissões. E aí você falou assim, curioso profissional. Aí eu falei, adorei, adorei. Eu gosto dos nomes bem impactantes e, e os meus jovens sabem que uma das coisas que eu sempre falo nos primeiros dias de aula é a importância da curiosidade. Então, hoje você vai ser um exemplo vivo aí, como, nossa, já pensou profissão, curioso profissional? Que história é essa? E- Eu, Marcelo, por eu, favor. bom, boa tarde para todos. Eu acho que nós temos muitas músicas brasileiras interessantes e uma do Gonzaguinha chama Eterno Aprendiz, né? Então, é até a brincadeira que eu fiz quando eu criei o blog o ano passado, de acordo obsoleto, durmo atualizado. O que significa? Aquilo que eu aprendi algum tempo atrás já não é mais válido, as coisas vão mudando. Então, se você não for se adaptando no dia a dia, você não só fica para trás, mas as oportunidades passam. As coisas vão acontecendo e as oportunidades passam, né? E nesse sentido o que está acontecendo? O que eu posso resolver com isso? Tem uma história que eu li esses dias que eu achei muito interessante. O atual governador da Califórnia, ele foi prefeito de São Francisco. E a região de São Francisco é a região onde está cheio de startup de tecnologia. E ele aprendeu muito a ser rápido e falar qual é o problema e como vamos solucionar. A Califórnia foi o primeiro estado a fazer restrição de pessoas colocar em quarentena e baixar a curva nos Estados Unidos, porque ele já tinha experiência de ação. Então, o que nós somos hoje? Nós somos, no meu caso, eu sou um sênior ativo. O que eu vou fazer? O que eu vou aprender? Qual a oportunidade que a gente vai ter? Quando deu a quarentena, a primeira pergunta que eu me fiz é como nós vamos nos comunicar. Tá bom, eu sei algumas coisas, não sei todas. Quais as ferramentas melhores de comunicação online? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma nota de aplicação para o chat de 4 pessoas do WhatsApp. Então, meus tios de 80 anos começaram a falar com os 3 filhos ao mesmo tempo pelo WhatsApp. E enquanto isso, no Trabalho 60, o Sérgio Grimberg estava buscando que ferramenta ia usar, eu estava testando o Webex, e a gente conversando para ver qual era mais fácil para quem não está acostumado. Então, o Zoom se aplicou melhor nessa iniciativa que o Sérgio Grimberg foi em frente. E o que está acontecendo hoje na quarentena? Coisas que a gente não pensava antes da quarentena já estão virando cursos, já estão virando educação. Muitas coisas que eu nem pensava que eu iria fazer, eu já estou fazendo, que vão virar novos negócios em algumas semanas. Eu percebi que você fala uma coisa sobre agilidade. Um sênior ativo. Então, eu queria também que você explicasse o que é um sênior, né? Porque a gente está com um público aí bem diverso, mas entre eles, eu coordeno projetos sociais, então eu tenho jovens do ensino médio aí de 15 a 17 anos. Sêniors, é de comer, de passar no cabelo, o que é isso? Bom, tem gente que vai falar velhinho, tem outras palavras que se usam para o envelhecer, mas eu acho que são pessoas maduras, né? Pessoas que amadureceram. Então, qual é a sua idade? Eu tenho um conhecido que tem 95 anos, engenheiro civil, e uma empresa chama ele 2 vezes por semana para dar palestras para os engenheiros novos. O engenheiro novo chega no computador e faz tudo, ele fazia na régua de cálculo. Então você tem uma coisa do intergeracional de aprender coisas
como fazer. Então, o que é sênior? É alguma pessoa que tem mais idade e mais experiência. Ah, por lei é 60 a mais? Mas hoje você já tem gente falando 50 a mais, e no Rio tem um pessoal que criou o Hub 40 a mais, porque as pessoas estão se sentindo com dificuldade de arranjar emprego e de se reciclar. Então, sênior são pessoas experientes e que podem se sentir velhas ou não. Ativo é você estar fazendo alguma coisa. Eu descobri o que era ser 60 a mais com 66 anos de idade. Porque eu estou ocupado na minha vida, estou trabalhando, tinha uma função executiva, tenho minha aula, tenho minha saúde, e estou cuidando da minha saúde. Mas grupo 60 a mais, eu nem tinha pensado nisso até um ano atrás. Quando a gente se conheceu, eu estava começando a conhecer isso. Por quê? Porque eu estou ativo, estou fazendo coisas. E você falou sobre o obsoleto. Então, sênior, a gente falou que são as pessoas maduras. E aí, a gente pode falar de 40, 50, 60, 80 sêniors. E agora você falou essa palavra obsoleto. Então, eu queria que você falasse assim, o que tem a ver? Todo sênior é obsoleto? Aí você fala também do ativo, o ativo e o obsoleto. Obsoleto é uma pessoa de que não consegue, dentro de uma sociedade em que ela está, resolver os problemas que ela tem por alguma dificuldade pessoal dela de querer aprender ou não. Essa pode ser uma definição. O meu carro é 1940, ele é obsoleto? Ou ele é um carro de colecionador? O que é velho para cada um? Então, tem gente falando agora dentro da questão da quarentena e de nós 60 a mais sermos até um pouco desrespeitados ou agredidos porque as pessoas acham que nós é que estamos fazendo a quarentena por ter 60 a mais. Isso é ser obsoleto? Eu acho que não. Então, ser obsoleto é alguém que não consegue tomar atitude ou fazer as coisas que são necessárias no dia dela. Essa é uma definição muito pessoal, né? Um carro 1920 ele é obsoleto? Ou é um produto de colecionador ou produto de um determinado tempo? Alguém que não leu livros ou que é iletrado é obsoleto? Não, dentro do conhecimento dele pode ser um sábio. Aquilo que você tem, que você precisa fazer na sua vida, você está conseguindo fazer bem dentro das ferramentas que você tem? Você não precisa necessariamente ser obsoleto. Não é uma definição ampla, não tem uma resposta clara para isso. Tá. Agora, uma das coisas que me impressionou bastante em você é que, primeiro, essa coisa da curiosidade. Eu vejo curiosidade em você porque você quer aprender, essa abertura tua em aprender as coisas novas. Eu acho que o obsoleto, ele vem quando a pessoa acha que ou não precisa aprender, ou que não consegue aprender. Sabe aquela história? E ele vai entrando nesse lugar aí do obsoleto. Mas independente da idade, quando a pessoa se coloca no lugar de aprendiz, né, de um eterno aprendiz, e você falou, eu tô com 68 anos e a gente foi ontem, nós trocamos várias figurinhas do que eu tô aprendendo, o que você tá aprendendo, e a gente juntando, e também essa coisa da sua paixão por tecnologia. Isso também me chamou muito a atenção. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa tua curiosidade aí com tecnologia. Bom, eu fui reprovado na primeira série do ginásio. Meu pai me botou para trabalhar, comecei como office boy. E quando eu fui fazer o colegial também tomei bomba e eu entrei numa escola técnica à noite. E eu gostava de eletrônica, então eu fiz um curso técnico de eletrônica. A partir daí, o gostar de música, gostar de tecnologia foi evoluindo. Então, enquanto eu estudava na escola técnica à noite, eu trabalhava em fábricas que faziam equipamentos de som, que passaram de transistores para circuitos integrados, que foram evoluindo. Eu entrei na faculdade de engenharia, depois eu tranquei e eu fui ser engenheiro de radiodifusão. Eu fui montar estações de rádio e estúdios de gravação. Eu gostava de música.
nas primeiras que eu fui trabalhar, isso ainda nos anos 70, e mesmo com o mercado fechado, conseguiram trazer um computador para automatizar a rádio. E a gente começou a escrever software do nada para automatizar a rádio. Você imagina de que, vamos lá, 1977, 78, você tinha carrosséis com 24 cartuchos, cada um com uma música. A hora certa tinha uma fita de cartucho sem fim, com minuto par ou minuto ímpar. Então, você podia ter até 40 segundos de erro de 1 minuto na hora de disparar automático. E como você disparava isso? Na mão. E a gente começou a escrever programas de computador, não existia PC, era num PDP-11, que é um computador de médio porte, para automatizar a rádio, para automatizar estúdios de gravação. E aí você começa a ser curioso com esse tipo de coisa. Eu já gostava de inglês, eu gostava, talvez até pelos Beatles ou pelo rock, eu comecei a estudar inglês, e isso me dava facilidade, às vezes, de saber coisas que outros não sabiam e divulgar e fazer esse tipo de coisa. E eu também comecei a escrever artigos sobre tecnologia nessa faixa etária, entre os 20 e os 30 anos, eu pegava aquilo que eu aprendi, até fiz uns artigos para revistas de eletrônica. E isso vai evoluindo, vai mudando, você vai aprendendo. Falou que aprendi hoje, tá bom. Puxa, saiu uma novidade. Eu abri uma empresa uma época de computer telephone, quando começou a se integrar voz, telefone, essa coisa toda. E aí eu comecei a escrever artigos sobre isso para as revistas. Então, um dos principais jornalistas de telecomunicação, quando ia montar a pauta, ligava para mim para trocar ideia para montar a pauta. E isso vai, constantemente vai. Então, se eu estou mexendo com energia elétrica, ou telecomunicação, ou software, a minha parte de desenvolvimento com escrever ou com dar aula começou... Eu dei aula em escola técnica de eletrônica quando eu estava na faculdade, até me esqueço disso, durante um ano eu dei aula de laboratório de eletrônica, eu devo ter 22 anos de idade. E quando eu me desliguei de uma empresa que eu fui sócio de uma multinacional, eu criei uma empresa chamada MT Criativa, MT de muito criativa, onde eu peguei o software Outlook, que era e-mail, agenda, tarefas, para organizar o seu dia a dia. E eu comecei a escrever livros, artigos e escrever conteúdo para o site da Microsoft. Então isso vai andando, você vai aprendendo, começou a internet, que bicho é esse de internet? O que eu faço com isso? Isso é bom, isso é ruim? Só vivenciando e sendo curioso, né? Como é que a maioria das pessoas que estão fazendo YouTube hoje, fazendo tutoriais de PowerPoint aprenderam? Qual foi a escola que eles tiveram? Curiosidade. A curiosidade é a mola propulsora, né? É. Eu percebo duas coisas importantes, e aí eu quero falar aqui para todos, e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham ou não, para já dar uma dica para os jovens. Primeiro, a curiosidade. Segundo, quando a gente ensina para as outras pessoas. Porque você aprendia, depois fazia os artigos falando sobre aquilo, porque aí você entendia, então você estava multiplicando esse conhecimento. Essa que é a mola que não deixa a gente ficar obsoleto, né? Você vai estar em movimento, porque quando eu preciso escrever alguma coisa ou ensinar alguma coisa, a curiosidade é a mola propulsora, a Karina está falando. Então, é a curiosidade. Mas a curiosidade só para mim, ela fica assim. Agora, quando eu tenho a curiosidade e essa coisa de compartilhar com as outras pessoas, que pode ser por um blog, por um vídeo do YouTube, uma aula voluntária, né, para as pessoas que trabalham como voluntariado, como eu, aí vira uma engrenagem de aprendizado constante, né? Eu acho que é isso que não deixa a gente ficar parado no tempo. E principalmente com o sentimento, que é um sentimento de prazer. Prazer em aprender, prazer em compartilhar. Queria saber sobre isso. Isso que não deixa a gente ficar parado, né? Obsoleto, envelhecido. Tem coisas engraçadas que vão acontecendo. Então,
de março do ano passado, quando eu fiz o Profissão Repórter 60, que foi para mim foi um prazer muito grande, que depois de anos eu estava voltando a escrever. Essas turmas todas começaram a gerar outras informações. E às vezes as senhoras me perguntam coisas que nem eu sei. Então essa semana veio uma muito interessante. No Facebook tem gente botando um texto gigante, porque agora eu só vejo 25 amigos, e se eu botar esse texto e você copiar, eu vou voltar a ver. Aí me perguntaram, isso aqui é verdade? Eu não sabia. O que eu fiz? Eu fui pesquisar. Aí eu vi que era fake, quer dizer, cheirava fake. E daí? Mas como é que eu vou dizer se é fake ou não? Eu pesquisei. Aí eu achei um artigo explicando passo a passo, postei, e depois isso também virou artigo dentro do meu grupo no Facebook, no Acordo Obsoleto Turma Atualizado. Então, as coisas vão trocando, a gente vai aprendendo e vai construindo coisas, né? Então, é a troca que faz. Não é eu fico aqui no computador pesquisando. É a troca, e no meu caso, o interesse hoje, antes do intergeracional, é o geracional. E ser 50 a mais ou 60 a mais são 10 anos de diferença. Ser 70 ou 80 também são mais. São gerações diferentes. Então, o aprendizado dessas pessoas também é diferente. Como é que eu me ajusto para poder contar a história que essa pessoa consiga absorver? E agora, vou entrar na minha área, né? Que a minha área é o desperdício. Onde você acha que há o desperdício quando essas gerações aí fica uma julgando a outra, uma rotulando a outra, uma falando que é jovem demais, outra falando que é velho demais, obsoleto? Onde você acha que mora o desperdício aí nesse lugar onde não há uma convergência? Eu acho que você tem uma coisa geracional bem antiga, porque você pegar filmes de rock dos anos 50, mostrando o conflito de geração do jovem que sai da casa dos pais nos Estados Unidos, que aqui naquela época não acontecia tanto. Você sempre tem um conflito intergeracional. Então é a compreensão de um lado para o outro. Agora, no trabalho é que você tem um conflito hoje muito maior do intergeracional, quer dizer, o jovem achando que está certo em tudo, querendo entrar com toda a velocidade, e dane-se o velho sem ter o conhecimento para aquilo, né? Então você vê coisas que estão acontecendo. Eu estava lendo o caso agora do Boeing da Air France que caiu quando foram fazer a pesquisa, por que o avião caiu, desmontaram e foram fazer a pesquisa toda, de que o principal problema de quando houve o acidente no detetor de altura do avião, os pilotos perderam a coisa do manual. Então, tudo no automático, eles não tinham experiência de como fazer, de tão acostumados estavam com a automação. Então, no intergeracional tem isso, eu sei tudo e o valor do velho sábio desapareceu. Então, se você sabe usar um manual, se você sabe... eu estou falando também, não só conflito intergeracional, mas também tecnológico. Se você conhece a base da coisa, você consegue ser mais rápido para resolver coisas. Mas voltando para o intergeracional, o desperdício está em um não aproveitar o conhecimento do outro. Eu tenho uma história recente, muito interessante de intergeracional. Na SPM tem um curso que chama Criativa Idade. E uma das aulas é intergeracional. Eles põem os alunos de propaganda e marketing com a turma 60 a mais para conversar. E aí? E eu peguei a menina que estava comigo e ela me deu aula, tirou minhas dúvidas do Instagram. Então foi muito bom. Então é essa coisa. Ela aprendeu outras coisas comigo. Ela me perguntou do blog, o que eu estava fazendo, e eu tirei minhas dúvidas do Instagram. Então a gente tem que fazer isso o tempo todo. Agora essa questão também de adrenalina jovem e as questões intergeracionais, elas são universais, né?
conforme vai crescendo e até amadurecer e entender, isso é histórico, milenar, não sei se isso vai mudar muito. Ah, eu, eu tenho, até pela cultura japonesa, né, um respeito muito grande pelos mais velhos. Fui criada pelos meus avós, então, sabe, os avós dentro de casa, então tem toda aquela coisa do respeito e tudo mais. Mas eu confesso que era difícil conviver com os meus avós, porque eles eram muito mão de vaca, muito sovina. E aí eu não entendia algumas coisas. Quando chovia, a minha avó falava assim: Tchê, pega as bacias e põe tudo lá fora. E aí eu tinha que carregar aquelas mãos de bacia para recolher a água da chuva, que era a cisterna improvisada da vovó. E quando sempre as latinhas, as latas de manteiga, antigamente, ainda tem essas manteiga de verdade, é de Aviação. lata. Isso. Aviação. É lata, não sei, é lata. Ainda é lata. Quando acaba, aquela lata é lavadinha, tudo, e virava marmitinha, porque a minha avó fazia as marmitas de todos os filhos tal, e vasilhas e tudo mais. Então, eram coisas que eu era obrigada a fazer na época, porque convivia com eles, mas eu falava, ai, credo, coisa, na minha vida eu não vou ter isso nunca, quando eu crescer, eu não vou fazer essas coisas. E, e hoje, por exemplo, quando a gente fala de Mottainai, quando a gente fala de desperdício, dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, todas aquelas práticas dos antigos, dos mais velhos, que sobreviveram a guerras, terremotos, enfim, tudo mais, que sabem conviver com a escassez, é o grande segredo para a nossa sustentabilidade, né? Então, agora, nessa época, assim, a pessoa está em crise. Crise por conta da Covid, então, assim, muita gente perdendo emprego, mesmo quem está trabalhando vai reduzir carga horária, quem tem uma empresa ou que está vendendo coisas reduz. Se entra menos dinheiro, vai ter que gastar menos. Como é que vai gastar menos com a mentalidade atual? A gente vai ter que voltar no tempo e falar como é que a vovó sobrevivia, né, nos tempos da vaca magra. E é uma inteligência da escassez que precisa ser resgatada nesse momento. Para isso tem que ter aquela conversa, né? Conversa e, às vezes, a humildade. A humildade. Eu vejo muita coisas assim de executivos que perderam o emprego e falam, mas eu preciso ter o carro último tipo. Eu preciso de uma secretária, porque tinha um cargo muito alto. Faz parte do status de representação da identidade que aquela pessoa adotou. Então, a questão sempre é, você tem que ter o ego, não tem que ter o status e entender aquele momento. Eu tive anos que eu fiquei desempregado quando eu morava no Rio trabalhando em rádio, e eu tinha que terminar a faculdade, que já estava 500 anos que eu não terminava por causa do trabalho. E eu comecei a fazer serviço de manutenção, de conserto de equipamento de som de terceiros, bico. Comecei a fazer bico. Tinha mês que o bico dava mais do que o meu salário antigo. Mas se você não tem humildade, como? Você é engenheiro e vai prestar serviço de consertar na casa dos outros? Está pagando o meu arroz e feijão. E outra coisa, o fato de você ter engenharia é você fazer um trabalho mais eficiente, com menos tempo, mais responsabilidade. Na verdade, também tem uma das coisas que eu acredito que é essa crise, porque assim, as pessoas que têm aquele conhecimento, então elas estavam naquelas empresas, naquelas funções, então elas não querem trabalhar numa coisa mais básica, né? Só que quando ela é obrigada a ir nesse lugar mais básico, ela melhora a qualidade daquele produto ou daquele serviço, porque ela já tem o conhecimento. Então eu sempre penso desta forma. Quando eu tive uma fase bem de escassez, de ruim, assim, na minha vida, eu já era estrategista social, palestrante, mas depois eu tive depressão. Eu não conseguia sair da cama. Aí, o primeiro trabalho mas eu precisava sustentar a casa. Então, eu fui trabalhar de secretária. Secretária, assim, de recepcionista. Então, imagina, eu já tinha tido a minha empresa e tal, e depois fui para o trabalho mais básico de recepcionista. Só que o conhecimento que a gente tem, a gente não esquece, né? E aí eu observei vários desperdícios ali dentro e consegui melhorar muito aquele processo. E depois descobri um nicho de mercado.
para mim, que era a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, mas eu só consegui descobrir a partir daquela experiência. Porque na minha vida antes eu nem imaginava aí que tinha desperdício nessa área e tal. Mas aí quando eu tive que botar a mão na massa e viver aquela realidade, eu percebi como a falta de conhecimento gera desperdícios. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Nós tínhamos uma empresa de distribuição de componentes eletrônicos quando teve aquela crise de energia que todo mundo tinha que cortar 30% da energia e ia subir. Só que nós já éramos econômicos. Então, quando chegava a hora do almoço, a gente desligava todos os computadores, todas as telas, e não tinha como economizar, a não ser diminuir o horário de trabalho. Então, às vezes, você ser eficiente demais, você acaba sendo castigado por uma coisa externa que não lhe permitiu. Mas, assim, a gente... dentro da nossa empresa, a gente já procurava processos para baixar custo, para fazer as coisas de uma forma eficiente. E por uma questão de infraestrutura do Brasil, de repente você já não podia trabalhar porque você não tinha onde cortar. Porque na hora, vamos lá, hora de almoço, quem é que desliga o computador na hora de almoço no descanso? Ninguém. E se desligava tudo. Então, já fazia, já era uma prática. Já era uma prática do meu sócio, principalmente, nesse sentido da gente economizar energia. Então, ar-condicionado, num primeiro momento, não tinha. Então, a gente foi ver como ventilar ou como fazer circular o ar para não gastar em ar-condicionado. Então, depende do momento e do processo daquilo que você está fazendo. Agora, em alguns momentos, também a questão de você ser econômico, às vezes você, para situações de crise que nem a gente tem hoje, aquele que poupou e não gastou, ou que deixou dinheiro como reserva na empresa sem distribuir dividendo, ele tem como atravessar a crise melhor do que ter enfiado dinheiro no bolso. E a gente tem sempre que pensar dentro dessa situação. Também nisso tem uma história interessante. Quando eu contei isso na última empresa que eu estava fazendo gestão para a dona da empresa de contabilidade, um mês depois ela falou, sabe, Marcelo, eu sempre tinha problema para demitir alguém porque não tinha dinheiro de reserva. Então agora todo mês a gente acumula uma reserva e isso melhorou a qualidade da nossa vida porque a gente tem uma reserva. E às vezes as pessoas não pensam nesse sentido, de fazer a conta do que tem para não fazer o elástico e não entrar em dívida. Né? E isso também é um jeito de não ter desperdício. Você falou bem desse teu aprendizado, né? Para quem não tem uma renda recorrente, precisa ter uma reserva, porque para os tempos justamente difíceis. E para quem tem quem tinha renda recorrente, agora se dá conta de que não existe isso mais da renda recorrente, que é importante ter uma reserva. E para fazer a reserva, precisa reduzir custo fixo, precisa sim economizar, precisa aproveitar melhor os recursos, senão não consegue fazer a reserva. Então é uma questão estratégica mesmo, de sobrevivência. Precisa consumir o mínimo necessário, o máximo suficiente e manter uma reserva. E hoje você ainda tem algumas facilidades dos marketplaces. Vamos lá, eu tomo um remédio de diabetes que custa R$100 e poucos. Se eu for na farmácia da esquina, eu vou pagar quase que o preço de lista. Se eu entro no marketplace, às vezes eu tenho 40% de desconto. Então hoje você já tem facilidades para baixar o seu custo fixo, olhando pelos busca-pé, pelos buscadores, aquilo que você precisa. Mesmo agora de delivery de supermercado, você faz uma lista, você vai olhar, fala, bom, onde é que eu compro com menor valor? Você tem essa informação online que também te ajuda a não pagar mais pelo mesmo produto.
E também, eu acho que na internet também tem bastante YouTubers, influencers que já têm essa linha de pensamento e que postam os vídeos, geralmente dando as dicas e falando sobre as descobertas deles a respeito de produtos e serviços, custo-benefício. É verdade ou não é? Também eu acho que esses influencers não só uma tendência, isso já existe, mas eu acredito que seja uma coisa que vai aumentar daqui para frente. O que você acha? Você fez uma entrevista 2 dias, acho que foi 2 dias atrás, com um rapaz que estava falando dos desperdícios. Ele é um exemplo disso. Desculpa, eu não gravei o nome Daniel dele, mas Pezzi, Daniel Pezzi. eu anotei no meu caderno para depois olhar o material dele. Mas foi uma entrevista interessante nesse sentido. Daniel, porque eu acho assim, falando em novas profissões, né? Eu estou estudando bastante, aprendendo, graças ao meu trabalho, eu tenho e agora com o virtual tenho possibilidade de estar em diversos grupos, e a gente está falando de marketing digital, de inbound, né? Que é o marketing de conteúdo. E o que eu vislumbro muito é isso, pessoas que têm um determinado conhecimento são dignas de confiança. O que mais desperdiça no mundo é falta de confiança. Então, o contraponto o que vai ter mais valor no mundo são pessoas confiáveis. Pessoas confiáveis, e aí elas têm um canal de distribuição desse conteúdo confiável, porque você já conhece a história dela, você sabe o que ela acredita e tal, tal. E aí a gente economiza muito mais tempo, em vez de você pesquisar sozinho, você poder ouvir essa pessoa que é confiável. E ela elimina muitos desperdícios, né? Porque eu acho que, assim, tem dois caminhos. Tem pessoas que concentram o tempo em falar das coisas que não são boas. Ah, tem problema aqui, tá com problema e e pessoas que concentram energia em falar aquilo que está funcionando bem, que é bom, Que é uma né? solução. Que é uma solução. E aí, falando, eu acho que esse que é um caminho também. Se você conhece alguma coisa, você entende daquilo, disponibiliza isso para o mundo, né? Vai ter retorno. As pessoas vão querer escolher, sabe? Eu, por exemplo, quero comprar um celular, só que eu tenho dificuldade de entender qual é o celular ideal para minha utilidade, que não preciso comprar o top de linha, também não posso comprar o mais baixo. Qual o custo-benefício, quais são as melhores condições, mas eu conheço uma pessoa que ele é apaixonado, ele é louco por celular, ele sabe tudo, 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 tudo de celular, ele assiste todos os reviews, ele tal, e aí eu chego para ele e falo assim, eu tô precisando de um celular, trocar o meu celular, minha necessidade é vídeo, TikTok, que eu faço isso, 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 precisa ter memória para os aplicativos. E o que você me recomenda? Eu quero comprar da mão dele, entendeu? E eu tenho Sim. gosto de pagar por ele, e ele ainda vai me dar uma aula de como eu vou usar aquilo. Aí você fala assim, vai pagar para ele, para ter esse serviço, eu vou pagar para ter esse benefício, e feliz dele me atender, porque ele está economizando muito tempo, está economizando muito dinheiro meu. Agora, é isso que eu acho que vai ser o novo negócio, né? Os talentos. E ele ama, não é que ele precisa fazer isso para ganhar dinheiro, isso é natural. Se eu chegar para ele e falar assim, eu estou precisando comprar um celular, ele já vem com a ideia, já vem uma ideia na cabeça dele, fala, isso aqui tá fácil, para você seria esse, né? E aí ele sempre dava dica para as pessoas, eu falei, você precisa vender isso, porque eu quero... Ele, não, mas eu não estou cobrando, mas eu quero pagar. Eu quero pagar para você ver qual é o valor disso que você está oferecendo para o mundo. E aí pensando em experiência, as pessoas que têm experiência, é uma forma também dela gerar negócio através disso, o que você acha? Olha, eu vou te contar uma coisa até da camiseta que eu estou usando, Senior Geek. Tá? O Dudu Balochini, que inventou o Senior Geek, essa é uma imagem dele, ele faleceu no ano passado, foi um choque para nós, amigos e alunos dele. E a gente está revivendo a marca dele, algumas coisas vão ser lançadas nas próximas semanas, fora as palestras. Então, o Ricardo Pessoa, que assumiu a liderança, mas outros amigos que estão envolvidos nisso, cursos que a gente nem tinha ideia de fazer, vão ser lançados pelo Senior Geek. Por exemplo, como organizar álbuns de fotografia com Google Fotos, que tem demanda. E online e ao vivo. Isso não existia.
Isso não existia como ideia ou como curso antes da quarentena. Isso é um negócio. É um negócio. Então, tem sido testado, provado, e eu estou envolvido num projeto que ainda está mais básico, também de coisas que não existiam antes da quarentena. Então, essas coisas vão acontecendo porque você percebe que tem uma demanda. Se você pegar muitas coisas e falar, lá fora está certo, vou trazer da China, dos Estados Unidos, ver que aqui não funciona. Então, qual é a demanda que você tem aqui que você pode ajudar? Eu estou perdendo as fotos no meu celular. Como é que eu salvo as fotos do meu celular? Que diabo é esse Google Fotos? Mas aí tem um outro problema. Quem é o usuário disso? Ele tem o Google Fotos no celular dele, ele sabe como arquivar, sabe o que é nuvem. Então começa lá embaixo todo esse conceito desse trabalho que está acontecendo e outras coisas. E vão aparecendo outras oportunidades do gênero. O trabalho que eu fiz de Outlook 15 anos atrás, eu estava relendo agora, conceitos básicos que estão lá são excelentes, mas tudo mudou, está obsoleto. Voltando para o obsoleto. Por que ele está obsoleto? Porque aquela ferramenta naquele formato não serve mais. Vamos falar de EAD, Educação à Distância. No começo dos anos 2000, um dos primeiros produtos de plataforma para montar chamava Moodle, M-O-D-D-L-E, Moodle. E era uma plataforma muito básica. Se você fizer um curso nessa plataforma, as pessoas não vão querer usar porque ela ficou obsoleta. Então, você quer clicar numa foto lá na aula, clica, não, tem que baixar para o computador para depois abrir. Enquanto você pega hoje, o pessoal já está fazendo curso em cima de WhatsApp, com o Google Fotos na nuvem, usando o YouTube. Mudou tudo e fica mais fácil para o usuário. Então você tem que ir aprendendo essas coisas para fazer funcionar. A confiança é, essa pessoa sabe e ela entende o meu problema para fazer isso. Exatamente. E eu acho que essa história do isolamento, ela está forçando as pessoas a usarem a tecnologia. Porque tudo que a gente tem dificuldade, a gente resiste, né? Então, se eu já poderia resolver vários problemas pela internet, mas aí o hábito, não, eu gosto de ir presencialmente e tal. E vai retardando esse aprendizado. E agora, meio que não está podendo sair. Então, essa questão de aprender tecnologia e se apaixonar pela tecnologia também, porque você é um apaixonado pela tecnologia, né? Eu gosto, não sou fanático, mas óbvio que isso faz parte do meu dia a dia e você tem que saber até que ponto ela é útil para você e usar ela no sentido de que ela seja útil para você ou útil na prestação de serviço ou para os teus amigos naquilo que você faz. Então, e tecnologia não é o que eu estou fazendo aqui, é o médico pesquisando Covid, né? Tecnologia é um tecido novo que pode ser melhor para você. É como gastar menos combustível. O carro elétrico foi inventado há 100 e poucos anos e não existia bateria que pudesse manter um carro elétrico. Então, tudo isso é tecnologia. É a melhoria do processo, um jeito novo de fazer, são as coisas que vão mudando. Uma faca afiada, como é que se afia uma faca? Qual era a tecnologia 100 anos atrás para afiar faca hoje? Tudo isso vai mudando. Então, o gostar de tecnologia, o gostar de software, né, é muito mais o que são as coisas, o que são os processos. Então, o médico gosta da tecnologia de cirurgião. Eu não sei se for abrir um corpo lá na minha frente, se eu vou gostar desta tecnologia. Você falou uma coisa interessante e eu queria explorar um pouquinho mais, esse limiar. Até onde a tecnologia é boa ou quando ela começa a ser nociva. Como dizem os mestres sufis, eles falam que a diferença entre o remédio e o veneno só está na medida, né? E
falando dos jovens que já nascem com smartphone, né? Os jovens já nascem, é uma geração que já nasce plugado na tecnologia, não é? Nós somos, a gente foi introduzido com a tecnologia, mas a gente aprendeu a viver sem ela. Eles já nascem dentro dela. Então, quando a gente fala, tem que tomar cuidado com a tecnologia, para eles não existe muito isso, que eles já nasceram no meio. Como que você vê aí essa medida? Eu queria que você comentasse um pouquinho. A questão é o seguinte: quando é que o meu filho vai desligar o celular e jogar futebol? O que eu faço para ele jogar futebol, ele falar com outras pessoas e fazer? É muito difícil, cada caso é um caso. E aí você veja as crianças bem acima do peso porque não estão tendo atividade física, né? E os pais trabalhando. Então, eu acho que também este é um momento de que muitas coisas podem mudar, porque está todo mundo dentro da casa. Como você disse, como é que eu vou reconhecer meu filho ou minha filha agora que eu estou 24 horas por dia? Eu estou vendo coisas que eu não via antes. Então, eu posso fazer coisas que melhorem a vida deles. Mas antes, onde entra no carro, vamos falar em classe média nas grandes cidades, entra no carro, vai para a escola, sai da escola, vai para uma atividade, chega em casa. Se você não forçar uma atividade física ou um grupo de relacionamento social também, eu escutei de um pastor uma história muito engraçada, de que eles tinham os encontros na igreja e os jovens corriam para casa para entrar no celular para falar com as pessoas que estavam na igreja. Não se falavam no encontro, mas iam se falar digitalmente. É um contrassenso, mas essas coisas vão mudando e às vezes talvez a novidade e o amadurecimento vá fazendo com que isso mude. Agora, o grande problema que eu vejo hoje é a perda do foco quando você está muito tempo online. Se você não tem o foco e marca, você começa a dispersar e fazer as coisas que não são importantes para você, porque tinha alguma coisa interessante te chamando e te dispersando. Se eu pegar hoje o que está acontecendo pós-quarentena, talvez eu tivesse hoje 30 ofertas de palestras online de tudo. De Covid, do banco, do investimento, de futurologia ou de tecnologia. Se você não mantém o foco, você vai assistir 15 coisas e falar no fim do dia, o que foi que eu ganhei com isso? Então você tem que dar a dica para a gente não perder o foco e utilizar bem a tecnologia? O que você A primeira diria? coisa é qual é o meu interesse e qual é o meu foco na minha vida. Qual é o meu interesse agora? Eu estou estudando? Ou eu quero entender de finanças? Adianta eu escutar a palestra do Maia ou do Bolsonaro ou do presidente do Banco X, de 35 economistas do mundo inteiro? Na realidade, tudo que eles vão falar é uma bola de cristal. Você pode entender alguém sabe do futuro, do que vai acontecer? Não sabemos. É um dia após o outro na situação atual. Então, adianta eu gastar 50 horas vendo palestra todo dia? Adianta eu ficar com a televisão ligada vendo estatística do Covid? É melhor eu pegar 2 sites de confiança, como você falou, do seu amigo do celular, e às vezes até de posições contrárias, para você julgar o que você acha que é o correto. E não gastar 10 horas naquilo. Então, eu levanto de manhã. Qual é o meu dia? Eu tenho home office, eu tenho que estudar, eu tenho que projetar e fazer alguma coisa. O imposto de renda, que era para fechar 30 de abril, você tem que fechar ele agora até junho. Você vai deixar para o dia 30 de junho ou já vai estar entregue e mata porque não mudou nada? É só entregar o papel. Listinha de prioridade. Qual é a minha prioridade? E todo dia ir ajustando ela. E aí você tem 2 tipos de prioridades. Compromisso com o tempo. Eu tinha que estar aqui às 14 horas falando com você. Para mim estar aqui às 14 horas falando com você, eu liguei e testei antes o equipamento para a gente saber se ia funcionar direitinho. E ainda congelou a imagem. Então isso é um planejamento de tempo. Sim. Tarefas.
Eu posso, durante o dia, eu tenho 5 tarefas para fazer. Qual é o ajuste de prioridade dela? Não é com horário, é o fazer e quando é que eu tenho que terminar. Aí são questões de administração, é questão de produtividade, administração do tempo e da sua energia. Tem uma senhora que falava sobre as dificuldades das pessoas em administrar as coisas. Então ela falava assim, faça primeiro aquilo que você detesta e precisa ser feito, e depois se dê como prêmio aquilo que você gosta de fazer. É uma autora americana. É uma estratégia. É uma estratégia para a gente tentar. É uma estratégia. Assim como a gente era criança, tem criança que come o que gosta primeiro, depois come o que não gosta, e tem outras que comem aquele que não gosta primeiro para deixar o que gosta no final. São estratégias. Então, você tem que ter uma estratégia. Se você não tem nenhuma estratégia, você está roubado. Você tem que ter uma estratégia para você falar, isso funciona. Se você não tiver, eu tenho uma brincadeira também, que é o seguinte, quando você vai no navio de turismo, você só tem uma refeição por dia. Não sei se você já foi em alguma dessas viagens. É o quê? Navio. Cruzeiro? Cruzeiro. Não você fui, só tem não. uma refeição. Você só tem. Eu fiz um de 3 dias aqui. Uma refeição por dia? Ela começa às 7 da manhã e termina à meia-noite. Ah. Não, porque você sai do café, já tem um buffet servindo alguma coisa. Você vai para outro lado, tem outro buffet no navio, e outro buffet, e outro buffet. E aí? E aí você sai 10 quilos mais gordo depois de 3 dias. Qual é a sua estratégia de alimentação dentro dessa orgia alimentar? Uma outra que eu falava anos atrás é de que caixa de entrada de e-mails, sem regra, é um glutão. Tudo que entra é lixo. Você não sabe diferenciar. Então, quando você usava as regras do e-mail, na minha caixa de entrada entra os meus contatos, os meus clientes. Tudo aquilo que não foi, eu separo numa outra caixa para olhar quando eu tiver tempo. É sempre um ajuste. Você fala de desperdício entre... E eu falo entre a minha prioridade e aquilo que não é necessário. Então, se você é muito velho que nem eu, houve um momento que as pessoas faziam fotocópia ou xerox de piadinha e distribuíam. Depois isso entrou pelo e-mail. O que você fazia com o teu amigo piadista? Você fala para ele não mandar? Olha no WhatsApp, não mudou nada. Quantas 1000 piadas indesejáveis você tem nos N grupos que estão acontecendo? Então, o que você faz? Você seleciona aquela pessoa no e-mail e eu botava numa caixa lateral. Eu só ia olhar de vez em quando. Eu tirei aquilo que me atrapalha para poder realizar aquilo que é importante para mim. Nossa, muito bom. Ai, nosso tempo começa a esgotar e eu queria pedir para você um exercício de imaginação, de curiosidade e imaginação. Marcelo, vamos imaginar que você voltou no tempo e que agora você tem 15 anos. 2020, você tem a oportunidade de voltar no tempo e está com 15 anos. Dentro do atual cenário que nós estamos hoje. Quais seriam os seus planos ou qual seria o seu foco neste momento? O que eu amo fazer e que pode ser o meu futuro e como é que eu sigo esse caminho. Se eu quero ser um músico ou se eu quero ser um engenheiro, o que eu posso fazer para que meu caminho dê certo? Apesar de... Porque sempre tem contornos que você vai conseguir fazer. É seguir o seu coração naquilo que você acredita que você vai ser. Que é a sua paixão. Eu conheci pessoas que se formaram médicos com 50 anos de idade. Porque não tinham como fazer isto. Tiveram empregos em indústrias e com o tempo, casados com filhos, se formaram médicos com 50 anos de idade, que era a paixão. Então é sempre acreditar num caminho que você tem e fazer. Tem uma outra história de uma senhora que adorava viajar,
mas ficou viúva, tinha que sustentar o filho e começou a viajar depois que se aposentou. Então, se você tem uma meta, siga ela que ela vai se realizar. Pode não ser rápido, pode ser mais lento, mas acredita e faça aquilo que você acredita. E bem feito. Que coisa bonita. Gostei. Gostei bastante. Quero agradecer sua participação. Acho que Eu todo também. mundo gostou. Esse conteúdo vai estar gravado vai estar no YouTube, né? É o episódio 10. Curioso profissional. Esse bate-papo vai ficar eternizado lá. Os jovens comentam. E depois assim, e as outras escolas, as outras instituições usam esse material como material de estudo, porque a partir da apresentação dele, vários conceitos são pesquisados pelos próprios alunos, né? Isso é uma educação disruptiva, porque ao invés de oferecer isso apenas para uma escola, a gente está abrindo para todas, né? Porque eu quero apresentar esse novo universo para essa nova geração, né? Porque não é só isso ou aquilo, né? Poder apresentar possibilidades a partir de pessoas reais, sabe? E principalmente o que mais move essa roda que a gente está fazendo girar através dessa websérie, você sabe o que é? Não é só o conhecimento, é o amor. É o amor, essa generosidade de estar presente, de se doar, de compartilhar a tua experiência, a sua inteligência para essas pessoas, para esses jovens, para as pessoas que estão aqui aptas a te dar a atenção neste momento e posteriormente também, porque como isso fica no YouTube, é engraçado que o YouTube ele dá umas surpresas, né? Vídeos meus de 3 anos atrás eu recebi um feedback de um amigo meu que já me conhece há 10 anos lá, mas aí ele assistiu aquele vídeo que eu postei há 3 anos atrás e aquele vídeo fez um sentido para ele, que ele mandou um comentário bem carinhoso para mim. E eu falei, nossa, esse é o poder da tecnologia, eternizar momentos especiais como esse. E as fichas das pessoas não caem no mesmo momento. O É, aprendizado. Ela pode ter assistido na hora e não caiu. 3 anos depois a ficha caiu. exatamente. Então, registre. Uma dica que eu dou para todos, para você não ser obsoleto, registre. Um blog, um vídeo, um podcast, sabe? Eu acho que ninguém pode falar, isso aí não é importante. Quem pode falar que é importante ou não são as outras pessoas. Você está colocando, disponibilizando isso. Né? Quando eu convido também para as lives, as pessoas, ai, mas eu não estou preparada. Eu falei, já nasceu pronto. É um bate-papo, né? Não precisa se preocupar com isso. Então, de novo, agradecer. Informar que amanhã nosso encontro será às 14h. Nós vamos conversar com Camila Tersaroli e a profissão dela, olha só, amplificadora de potenciais. Também faz parte da minha equipe, gosta bastante de tecnologia também. Convido você também a estar com a gente aí, Marcelo. Agradeço a atenção de todos e até amanhã. Beijo para vocês. Eu queria agradecer, te dar os parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E como você já viu, a gente também criou um grupo no Facebook que agora é o Senior Head, não, Head Senior, não, perdão, Senior Head, para que as pessoas postem as suas experiências. Não é para mim falar, é para cada um postar a sua experiência do que está aprendendo no dia a dia nesse momento de quarentena. Obrigado e que seja útil a todos. Parabéns. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.